Oi, eu sou a Heloísa. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Bom, hoje ele veio diretamente no meu hall de livros preferidos. Até essa parte aqui são os meus livros preferidos que eu tenho na minha casa. E aí, diretamente desse hall de livros, de seleção de livros preferidos que eu já li na vida, ele mesmo, o dia em que minha avó me apresentou a morte. Antes de qualquer coisa, sinopse. Toda criança é naturalmente destemida. Talvez por causa da sua inocência sobre as coisas do mundo, talvez por sua vontade incessante de descortinar os mistérios da realidade ao seu redor, os 6 contos deste livro trazem histórias sobre descobertas. Em um deles, um forte cheiro vai revelar aos aventureiros mirins os limites da maldade humana. Em outro, a amizade se revela uma verdadeira arma para fugir do ataque de uma figura sinistra. Um terceiro narra os detalhes de uma investigação sobre o aparecimento de um suposto dinossauro nas matas ao redor de um sítio. Algo em comum entre todas essas narrativas é a nostalgia doce que só a infância fornece, temperada por uma boa dose de medo e mistério. Nada contra livros de autoajuda. De verdade, não sou contra, sei que tem muita gente que gosta. Inclusive, na minha igreja tem bastante gente que lê. O pessoal geralmente que fica mexendo com os empreendimentos e tudo mais. Tudo certo, entendeu? Não é meu estilo. É só isso. Mas, por que eu tô falando isso? Que pode parecer que não tem nada a ver. Geralmente, livro de autoajuda é um livro onde a gente vê muita história da pessoa que tá escrevendo. Então, eu passei por isso e isso, e aí eu saí disso agindo dessa forma. E você vê que eu não leio nada de livro de autoajuda, né? Que eu não sei nem exemplificar um livro de autoajuda. Mas enfim, geralmente a gente encontra histórias das pessoas dentro de livros de autoajuda. E isso às vezes acaba gerando na gente aquele negócio de não quero ver a sua história. Mas me fala uma coisa, qual é a diferença? O que entra ali na nossa cabeça pra gente gostar de consumir um livro de fantasia, que é a história de uma pessoa, e não gostar de consumir um livro de autoajuda? Eu acho que é a sensação que passa na hora que você tá lendo o livro. Aquela sensação de que você tá muito derrotado, você tá precisando de alguma coisa realmente pra que você consiga seguir a sua vida, sabe? E eu acho que o André conseguiu fazer uma coisa tão genial nesse livro, que é o seguinte: ele pegou histórias da infância dele, sabe? Se você sentou pra conversar com alguém, a pessoa começou a contar uma história da infância. Inclusive, vai ter uma história inédita da minha infância nesse vídeo agora. Agora não, né? Em algum momento. E assim, ele conseguiu pegar histórias da vida dele e ele conseguiu trazer pro lado da ficção de uma forma que parece que você tá lendo uma coisa que não sei, que ao mesmo tempo é muito acessível pra você e ao mesmo tempo é fantástico, entende? Fantástico no sentido de fantasia, por mais que seja fantástico no sentido da palavra, tipo, uau. Então assim, eu achei isso de uma genialidade tamanha. Uma coisa que eu gosto muito em livros é que eu gosto de perceber o que aquele livro tem de singular. Então assim, não é que eu não goste de ler livros que tenham pontos inspirados, até porque o meu próprio livro eu inspirei em várias coisas, e aí, tipo, gerou a minha história. Só que gerou a minha história. Aquilo é a escrita da Heloísa. Eu gosto de ler a escrita e entender. Isso é a escrita do André. Isso é a escrita de C.S. Lewis. Isso é a escrita de Neil Gaiman. É isso que eu gosto de ver, entendeu? A singularidade daquela história. Eu não sou fã quando eu pego um livro escrito pela Heloísa e parece que eu tô lendo um livro que na verdade foi escrito pela J.K. Rowling, entendeu? Eu fico, pera, esse daqui não é o livro da Heloísa? Entendeu? Isso me chateia muito em histórias, porque nós somos singulares e nós somos tão magníficos em criar história. E eu gosto de como o André, ele pega isso que ele tem, essa singularidade, e ele transforma em histórias incríveis. E aí, o que eu vou contar? Minha história inédita, que a gente vai entrar aqui nas análises do livro. Quando eu era criança, eu tive um sonho, que assim, eu tava lá na minha casa, tudo bem, tudo certo, tava de noite. Minha mãe estava na cozinha junto com a mãe de uma amiga e uma amiga. E aí, eu fui lá pro quintal na minha casa, a casa que eu morava com minha mãe tinha um quintal muito grande. E todos os meus brinquedos... Gente, eu não tinha tanto brinquedo daquele jeito. Não tinha, eu juro. E todos os meus brinquedos estavam espalhados no chão. Tava, tipo, muito espalhado. E aí, do nada, chegou um macaco louco com uma nave... Com a nave dele mesmo, de macaco louco, sabe? Tipo um OVNI. E ele começou a puxar todos os meus brinquedos. Eu comecei a ficar desesperada. E eu gritava pra minha mãe, gritava pra mãe da minha amiga. E ninguém me ouvia. E aí eu comecei a pegar um monte de brinquedo quebrado que tinha. Umas pipas rasgadas. E coloquei no jardim. E ficava, macaco louco, pega essa daqui. Pega essa daqui. E aí meu sonho acabou, sabe quando? Quando o macaco louco começou a puxar minha Bela. Eu tinha uma boneca Bela. Tipo, ela era aquelas princesa bebê, sabe? Tipo, não bebezinho de colo, mas é uma princesa meio que versão criança.
E eu amava. Nossa, eu tinha ganhado de Natal aquela boneca. Como eu amava. Eu até passei mal porque eu queria aquela boneca. E, enfim, o meu sonho acabou aí. E eu falo até hoje que é o meu sonho mais terrível. Porque assim, tá bom, eu já sonhei com muitas outras coisas terríveis. Mas, por que o macaco louco tava puxando meus brinquedos? Eu não faço a mínima ideia. Tipo, e eu nem assistia Meninas Superpoderosas, sabe? Não era por nada, nem que minha mãe não deixava. Eu só tinha hora que eu não achava tão legal. Tipo, tem uns desenhos que a gente não gosta quando a gente é criança, depois a gente fica adulta e a gente fala, esse desenho é muito legal. Eu não sei porque eu não gostava quando eu era criança, mas enfim. Esse foi o meu sonho, que acho que eu nunca falei ele na internet. Mas, o que eu tô querendo dizer é, quando eu li esse livro do André, foi exatamente essa sensação. Aquela coisa de que você via, eu falava, isso claramente aconteceu com uma criança. E é disso que o André vai falar no dia que minha mãe me apresentou a morte. Ele traz várias histórias da infância dele com aquela pitada de ficção. Ponto aqui, diferença entre ficção e fantasia. Ficção é algo que pode acontecer... É uma explicação meio chula, tá? Ficção é algo que pode acontecer no nosso mundo, algo que pode ter seus elementos de realismo mágico e tudo mais, mas é algo do nosso mundo, algo que você consegue chegar, uma história de alguém. E fantasia é aquela coisa realmente no mundo fantástico, que geralmente tem fada, esses elementos muito fantásticos. Falei que é uma explicação meio chula porque tem umas outras formas de descrever, mas eu acho que essa fica mais fácil na hora da gente categorizar os livros. Então, ficção, algo que poderia claramente acontecer com seu vizinho, contanto que tivesse um pouco de magia nisso. E fantasia, algo que nunca aconteceria com seu vizinho, a não ser que ele acordasse, tipo, sei lá, em Auraron. É isso, é assim que eu diferencio os livros. E eu achei muito legal, porque o André, ele deu vazão para as histórias de criança dele. Uma coisa que me deixa muito chateada é quando eu vou conversar com alguém e a gente começa nesses assuntos de história infantil e tudo mais, tipo, de coisas que você viveu, sabe? E a pessoa fica, nossa, como eu era bobo. Ai, eu pensava isso quando eu era criança. Ai, que idiota. Não é, isso é parte do que construiu o seu imaginário, é parte do que você é hoje. Se você gosta de fantasia hoje, é porque você foi uma criança estimulada. Eu amo ler, e eu acho que vocês já sabem disso. E assim, obrigada, minha mãe, que toda noite sentava do meu lado, abria um livro, ela tinha uma coleção, eu vou tentar pegar uma foto com ela. Ela tinha uma coleção de livro da Disney, que o meu avô tinha uma banca de jornal. E aí ela abria e começava, era uma vez. E gente, eu consigo às vezes ouvir a voz da minha mãe falando aquelas histórias. Não é a mesma coisa se eu ler a história, entendeu? É a voz da minha mãe lendo no momento que eu ia dormir, é diferente. E isso me gerava uma coisa, e imaginação, e vontade de ler, e vontade de conhecer histórias, e um amor que eu desenvolvi pela Disney e pela fantasia. E isso gerou o que a Heloísa é hoje, a Heloísa escritora, a Heloísa que traz coisas, a Heloísa que ama a nova onda do Imperador. Isso gerou essa Heloísa, uma Heloísa que imagina, uma Heloísa que olha pra outras coisas, olha pros problemas e tenta resolver eles de outra forma. E sabe, eu acho que hoje em dia a gente é tão amargurado porque a gente simplesmente quer bloquear tudo que a gente foi quando criança, porque a gente linka criança com imaturidade. Eu tava até conversando isso esses dias atrás, como a gente olha sobre essa questão de imaturidade, né? É automático. Se você é adulto, você é maduro. Se você é criança, você é imatura. Mas isso não tem nada a ver. A maturidade tem a ver com algo que você precisa fazer em hipóteses que você precisa fazer. Então uma criança que ela sabe amarrar o cadarço, sei lá, com 3 anos de idade, ela é uma criança madura, ela sabe fazer o que ela precisa fazer na idade que ela tem. Ela não precisa saber pagar conta, ela é uma criança. Ela não deixa de ser uma criança madura porque ela não sabe pagar conta. Ela sabe o que ela precisa saber na idade que ela tem, entendeu? Agora um adulto que não sabe lidar com as suas emoções, não gosta de fantasia, não sabe expressar aquilo que ele sente e nem manter pessoas por perto. Eu vejo que isso é uma pessoa imatura, ela não sabe nem reconhecer quem ela é. E ela já passou dessa fase, porque a gente aprende isso quando a gente é criança. A gente cresce e começa a desenvolver quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós imaginamos e o que nós não imaginamos. A gente percebe coisas que a gente vai ter um afinco muito grande, coisas que a gente não vai ter. A Heloísa criança, ela não era boa em matemática, ela desenvolveu esse bloqueio e isso formou a Heloísa de agora. A Heloísa que às vezes não é travada na hora que ela vai resolver alguma coisa de matemática. Mas ela consegue, ela entendeu quando criança que ela não gostava muito disso, foi porque ela gostava, entendeu que ela não precisa gostar de tudo que ela vai fazer. Ela vai fazer coisas e ela vai ser boa em umas e não vai ser boa em outras. E tá tudo bem, ela foi ensinada isso quando ela é criança. E eu não gosto de falar em terceira pessoa, mas eu fui ensinada isso quando eu era criança e isso forma quem eu sou hoje. Graças a Deus que a Heloísa criança, que eu criança, de novo na terceira pessoa, tive os estímulos necessários. Porque hoje em dia, quando eu enfrento um problema, eu não
surto, pensando, mas quem será que eu sou? Quem será que eu gosto? Eu preciso trocar de roupa, eu preciso acabar com meu guarda-roupa, acabar com todas as minhas coisas de leitura. quantas pessoas você não conhece que são assim? A pessoa, quando ela tem um surto, ela simplesmente muda absolutamente tudo, dá tudo embora, joga tudo fora. Ela não consegue entender quem ela é. Na hora que dá um piripaque, um pane no sistema, alguém me desconfigurou, ela simplesmente desconfigura inteira. Porque ela excluiu da parte da vida dela a coisa que formou o crescimento dela. Ela excluiu a vida de criança. E assim, eu gosto muito das coisas que o André escreve, porque ele não exclui isso, sabe? E geralmente a gente olha pra coisas infantis e a gente pensa, ai, não quero ler alguma coisa que começa com Era Uma Vez. Mas não é só isso que é literatura infantil. Eu acho que, assim, indicação pra crianças. O livro do André, ele tá naquela fase da sua criança tá saindo do Era Uma Vez, de histórias bem simples. Ela tá começando a entender um pouco mais de história, ela tá começando a ter uma imaginação um pouco mais fértil, tá muito na fase das perguntas. Então acho que o livro do André é incrível pra essa faixa etária, se você quer indicação pra crianças. Agora, pra adultos, ou pra criança que passou nessa idade, qualquer um que passou nessa idade, da criança que ainda tá desenvolvendo algumas imaginações, não vai conseguir entender tão bem a história, eu acho que ele é perfeito. Rápido de ler, boas ilustrações, boa parte de ficção, uma escrita muito característica, personagens muito bem desenvolvidos, porque o dia que minha avó me apresentou a morte, ele é com os personagens André criança, irmão do André criança, amigos do André criança, então eles são personagens desenvolvidos porque eles são pessoas, então beleza. Mas ele também tem outro livro, Tem um Monstro na Minha Orelha, que foi também baseado em duas primas do André, ele deixa isso claro lá no finalzinho do livro. Mas ele desenvolve um personagem, entendeu? É muito bem desenvolvido pro tamanho da história. E pronto. E assim, por que eu falo pro tamanho da história? Porque quando a gente lê um livro de 500 páginas, espera-se que você desenvolva o personagem muito bem nas 500 páginas. Eu gostaria de começar o livro e terminar o livro sabendo bastante do personagem, mas não quero começar o livro sabendo uma frase e terminar o livro sabendo a mesma frase. Porque eu passei por 500 páginas. Mas agora o André, ele tem uma escrita boa. Eu não sei nem como terminar isso. É uma escrita boa e ele sabe muito bem quando começar e quando finalizar a história. Eu acho que isso é uma característica de livros infantis que a gente não leva pra vida adulta. A gente geralmente quer começar a história muito no começo e terminar ela muito no final. Isso acaba gerando algumas histórias que são muito maçantes e aí o autor fica, ai, ninguém gosta do meu livro. Não é. É que às vezes a gente tem que ter o traço dos livros infantis de a história começa aqui, porque é aqui que eu vou contar, e ela termina aqui, porque você já passou pelo período, você já entendeu qual era o problema, você pensou no problema, você resolveu o problema e acabou. É isso a história. Você quer mais e você vai ter mais. E nisso, você quer mais, você vai ter mais, que eu quero falar uma coisa pra você. O André tem vários livros. Tem O Dia que Minha Avó Me Apresentou a Morte, tem Um Monstro na Minha Orelha, Somos Todos Totens, Placenta, Morte em 140 Caracteres. Ele tem um livro chamado O Pequeno Nomeador de Estrelas, que vai falar do Gibito. O Gibito é um personagem muito especial dentro da narrativa do André. Ele é um garoto com autismo. Gente, eu achei isso de uma genialidade muito grande. Eu vi uma vez um post falando sobre a importância da gente colocar personagens PCD dentro da nossa história. E eu super concordo. Sobre a gente quer construir um livro de fantasia, um livro de ficção, e a gente não quer colocar personagens reais. Uma coisa que, inclusive, eu gosto muito, assim, a minha personagem preferida de Avatar é a Toph. Gente, ela é cega, mas ela é simplesmente incrível. Ela, assim, eu não sei explicar o quanto eu gosto da Toph e o quanto eu acho que ela é uma ótima personagem muito bem desenvolvida. Ela faz piada no meio disso dentro do desenho, e eu acho que isso é uma construção tão boa. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei isso, assim, de uma genialidade, porque geralmente quando a gente vai colocar um personagem forte, um personagem muito legal, um personagem que tem muito poder, ele é aquele personagem alto, magro, mas ao mesmo tempo bem forte, e ele é extremamente padrão e a história roda em torno dele. Heloísa, você é contra personagens padrão? Não sou contra personagens padrão. Eu tô falando que a gente geralmente, quando cai nessa de querer fazer um personagem, a gente nunca pensa que pode ser um personagem que tem uma necessidade especial. E eu gosto muito do fato do André ter colocado um garoto autista. Eu acho isso, de novo, de uma genialidade muito grande. Falando em continuação, o André tá com pré-venda aberta, Gibito e o Infinito. Começou hoje é quarta-feira, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Começou hoje a pré-venda dele, você pode encontrar lá no site da
Novo Século, editora, tá bom? E sobre as outras obras do André, a gente tava falando aqui sobre o dia que minha avó me apresentou a morte. Você pode encontrar os livros na Amazon, na editora Novo Século. Na Amazon você encontra os livros físicos e os livros em e-book. A primeira vez que eu li o livro do André, eu li esse daqui, foi a minha primeira leitura dele, e eu li no Kindle. E assim, foi muito engraçado, porque na época a minha assinatura do Kindle de R$1,99 tinha acabado e eu não peguei o nome do livro. Então assim, eu procurei, juro, por uns 2 meses. Eu ficava indo em histórico de pesquisa, em livros relacionados, tentando achar a capa, porque a capa me chamou tanta atenção, mas eu não conseguia lembrar o nome. E aí assim, muito magoada, a assinatura tinha acabado. E aí eu consegui renovar a assinatura num outro negócio da Amazon que teve. E muito magoada, ainda muito com aquilo na cabeça, 2 meses esperando o livro, pensando, tentando achar, pesquisando livro com a capa azul que tem um menino que tem a ver com a morte. E, tipo, eu tava pesquisando desse jeito. E aí eu achei. Nossa, eu não consigo explicar a felicidade que eu tive no dia que eu achei o livro de novo, depois de 2 meses procurando. Gente, valeu todas as minhas expectativas. Porque tinha dessa, né? Geralmente quando eu quero ler um livro, eu desenvolvo uma expectativa muito alta. E eu fiquei com medo, porque eu procurei por muito tempo o livro. Eu falei, e se eu pegar e eu não gostar? E agora? Mas, ai, graças a Deus que era um livro do André. Não tem como não gostar. E sabe de uma coisa que a gente tava falando sobre os vários livros dele? E eu gostaria de falar pra vocês. O André, por exemplo, esse livro Placenta, ele não é infantil, tá bom? Na verdade, depende do que essa criança costuma ler. Mas ele é um pouco mais infanto-juvenil. E aí eu fui ler, e sabe quando você, de novo, falando sobre o ser único que tá escrevendo? Porque ele não tem a ver com a história, por exemplo, da Sul. Ele tem uma grande diferença na hora da construção da narrativa. Até sobre os elementos que ele vai tratar sobre isso. Mas é tão característico que é o André que tá escrevendo. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, por isso que eu vim falar sobre esses livros. Porque eu acho que ele é um autor que vale muito a pena conhecer. Ele fala muitas coisas no Instagram e eu acho ele uma pessoa muito divertida de acompanhar. Ele é professor de história. E assim, eu acho que é isso que eu gostaria de falar pra vocês. A gente pode continuar conversando lá no Instagram. A gente pode tratar sobre literatura infantil. A gente pode tratar sobre a imagem que nós vamos ter, como nós vamos crescer e tudo mais que a gente falou aqui nesse vídeo. A gente pode continuar esse papo. O André também continua, ele fala muito sobre isso lá no Instagram dele. Ele tem várias indicações ótimas. Ele é um ilustrador. Inclusive, um dos livros dele virou um curta em uma escola. Pensa só que genial, você escreveu alguma coisa e ver alunos produzindo aquilo que você escreveu. Então, assim, vale muito a pena você dar uma chance, você conhecer esse autor brasileiro. Lembra que a gente estava conversando sobre literatura nacional também, lá do Nordeste. Quero colocar um adendo aqui no final desse vídeo. Meu, os autores do Nordeste são incríveis. Eu não sei... Meu Deus, eles são incríveis. Como eu gosto, um dos meus preferidos também, que é Crisântemo de Ferro, é de uma autora nordestina simplesmente sensacional. Eu não sei se existe alguma coisa em vocês aí no Nordeste, mas olha, de verdade, como vocês escrevem bem, meu Deus. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo.